Vamos então fazer a correção do nosso livro didático de matemática, páginas 121 e 122. Foi a lição do dia 9/6, coloque a data. Nós estamos começando a ideia de multiplicação, tá? Então, a multiplicação é a mesma coisa que a ideia de adição de parcelas iguais. Quando eu tenho o mesmo número de parcelas, eu posso, ao invés de ficar 5 mais 5 mais 5 mais 5, eu posso fazer uma multiplicação. Quantas vezes eu falei aquele 5, tá? Então, essa é a ideia. Então, aqui no livro, ele trazia a seguinte situação. Esses 5 montes de livros, tá? Então, falava, quantas pilhas de livro? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pilhas de livros, né? Quantos livros tem em cada pilha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu for contando, cada pilha tem 6 livros. Há quantos livros no total? Então, eu poderia ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até eu descobrir, tá? Tem 30 livros. Mas eu posso indicar isso com uma multiplicação ou como as parcelas são todas iguais, porque todas as pilhas têm 6 livros, eu posso falar que 1, 2, 3, 4, 5 pilhas de livro vezes 6 livros em cada é igual a 30. Ou eu posso falar que 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 é igual a 30, tá? Então, olha, como as parcelas são todas 6, o resultado pode ser transferido para multiplicação. Eu posso falar que 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 6 é igual a 30. Nesse segundo aqui, Gina fez arranjos de flores para a festa de aniversário. Então, olha, quantos arranjos? 3 vasos. 1, 2, 3 vasos. Quantas flores em cada vaso? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, há 5 flores em cada vaso. Posso contar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 flores no total. Ou eu posso falar 5 desse vaso, mais 5 desse vaso, mais 5 desse vaso, são 15. Ou eu posso falar 3 vasos com 5 flores cada é igual a 15. Na outra página, 122, nós vamos falar um pouquinho da disposição retangular, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que é isso daí. Veja as figurinhas que o Luciano colocou na página do álbum. Então, isso aqui é um álbum e ele colocou essas figurinhas, tá? Conte quantas são e escreva o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 12 figurinhas. Agora, complete com números para indicar como podemos chegar ao número total fazendo multiplicação. Em vez de eu ficar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha lá, cada linha aqui é uma coluna e aqui é linha. Tá até a flechinha, ó, linha, igual a gente escreve na linha, e a coluna. Então, são 3 colunas com 4 figurinhas em cada uma. Então, ó, essa coluna tem 4, essa coluna tem 4, essa coluna tem 4. 3 vezes 4, 12. Ou eu posso falar que são 4 linhas com 3 figurinhas em cada linha. 4 vezes 3, 12. A ordem da parcela na multiplicação não altera o resultado, tá? Tanto faz eu falar 3 vezes 4 como 4 vezes 3, o resultado vai ser 12.
Aí ele faz uma proposta. Se fosse 3 linhas e 6 colunas, como seria? Indique a multiplicação e a adição mais conveniente. Então, olha o que ele está me falando. 3 linhas, seria 1, 2, 3 linhas, certo? E 6 colunas. Então, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Tá? Olha como fica um retângulo, tá? Por isso que é disposição retangular. Então, poderia falar que é 3 vezes 6, ó. 3 linhas, 1, 2, 3, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Que é 6 mais 6 mais 6, vai dar 18. A próxima atividade falava pra gente pegar 12 tampinhas. Então, vou colocar aqui pra gente fazer essa atividade juntos. 12 tampinhas, e com esses objetos, poderia ser qualquer outra coisa, a gente ia fazer disposições retangulares, tá? Pra ser, então, eu poderia fazer, olha, a primeira disposição retangular que eu poderia fazer com as 12 tampinhas é uma ao lado da outra. Aqui vai ficar perto, não vai dar para vocês verem as 12. Vou levantar aqui um pouquinho, ó. Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não tem um retângulo comprido? Como que eu faria a multiplicação dessa? Poderia ser uma linha vezes 12 colunas. Então, 1 vezes 12, tá? Olha lá, 1 vezes 12. Eu vou ter uma coluna apenas, tá? Com 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa é a primeira disposição retangular que eu tenho. 1 vezes 12... Ou poderia falar 12 vezes 1, tá? Essa é uma ideia. Teria outras possibilidades? Sim, eu poderia trabalhar com a possibilidade de colocar aqui, ó, 4, 5, 6, e essas outras 6 aqui embaixo. Olha lá. Também formou um retângulo? Formou. Agora, eu tenho 2 colunas, 2 linhas, uma linha, 2 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, eu tenho 1, 2, vamos fazer aqui juntos, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6, 12. Eu posso falar 2 vezes 6 é igual a 12. Ou eu posso falar que 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 2 também é igual a 12. Existe outra possibilidade que eu posso montar com as minhas tampinhas? Se eu pegar agora 4, vamos ver se vai formar também uma disposição retangular. Olha, mesma coisa, tá vendo? Então, eu coloquei agora, olha, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, eu posso falar que eu tenho 1, 2, 3 vezes 4, 3 vezes 4, que é igual a 12. Ou eu posso falar que eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes 1, 2, 3. 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, essas são as 3 possibilidades que a atividade explorar e descobrir pedia, tá bom?